A técnica de clonagem é uma das técnicas mais usadas no universo de Naruto. Seja usada pelo próprio Naruto ou por outros ninjas, essa técnica está presente desde o clássico até os últimos momentos adaptados de Boruto. Mas, você conhece todas as versões dos clones em Naruto? Vem comigo que eu vou te mostrar. A técnica de clone original é ensinada na Academia Ninja como parte do teste para se tornar um Genin. É uma técnica básica que cria um ou mais clones visuais de si mesmo, permitindo confundir seu oponente. Esse clone é uma espécie de miragem e não se dissipa ao toque porque ele não tem matéria física. Qualquer pessoa com um Donjutsu como Sharingan ou Byakugan consegue distinguir um clone do usuário original. E ninjas mais hábeis, mesmo sem olhos especiais, conseguem distinguir os clones pelo fato de que eles não alteram o ambiente, ou seja, um clone andando sobre a grama, ele não amassa a grama, ou da mesma forma, ele não levanta poeira correndo na terra. Ou seja, basicamente essa técnica de clonagem serve para distração. A segunda técnica de clonagem é o clone das sombras, a técnica mais usada por Naruto durante toda a obra. Criado por Tobirama Senju, o clone das sombras são uma evolução dos clones básicos, e diferente dos clones básicos, os clones das sombras são físicos. Basicamente, ao usar o clone das sombras, o usuário divide seu chakra em partes iguais com os clones criados. Esses clones são físicos, então eles podem lutar, executar técnicas por si só, se comunicar e até mesmo sangrar. Porém, ao atingir certo dano, eles se dissipam. Diferente da técnica de clones básicos, os clones das sombras não podem ser distinguidos por nenhum tipo de donjutsu. E durante toda a obra, o único que foi capaz de identificar um clone das sombras foi o Uchiha Madara. Porém, a forma a qual ele fez isso é desconhecida. Os clones das sombras também são capazes de pensar por si só e também podem sentir a dor do usuário original, além de poder viajar grandes distâncias do usuário original e permanecer ativo por tempo indeterminado. Além de tudo isso, os clones das sombras ainda dividem a experiência obtida com o usuário original, após serem dissipados pelo menos. Algo que foi de grande utilidade para Naruto, que pôde cortar o tempo de treinamento, treinando com vários clones ao mesmo tempo, e como cada clone tinha uma ideia para evoluir, ele pôde assimilar tudo e evoluir suas técnicas de forma muito mais rápida. É claro que o Naruto só conseguiu fazer esse tipo de treinamento devido à absurda quantidade de chakra que ele tem. Uma curiosidade sobre a técnica do clone das sombras é que ela não é uma técnica proibida como muita gente acredita ser. A técnica proibida que o Naruto aprendeu com o pergaminho roubado é o multiclone das sombras, que basicamente faz a mesma coisa que o clone das sombras, porém a quantidade de clones criadas está sempre na casa das centenas, e a divisão de chakra coloca em risco a vida do usuário, tornando esse jutsu um kinjutsu, um jutsu proibido. A técnica de clone das sombras não usa nenhum elemento específico, apenas o conceito de Yang que transforma a energia da vitalidade, o chakra, em matéria física. Porém, existem variações dos clones das sombras que são criadas a partir da transformação de natureza de chakra, como por exemplo o estilo Terra, clone das sombras, que tem algumas diferenças para a técnica de clone das sombras original. Por exemplo, a capacidade de ser usada como uma técnica de substituição e também tem um corpo maleável que pode prender os movimentos do inimigo, no caso o estilo Terra ou estilo Lama do clone das sombras, como o Orochimaru usou na luta contra o Sarutobi. Também tem o estilo Relâmpago, clone das sombras estilo Relâmpago, que tem todas as capacidades do clone da sombra original, porém, quando ele é dissipado, ele desfere uma carga de eletricidade, no caso uma carga de Raidon, no alvo mais próximo. Esse clone estilo Relâmpago foi usado pelo Kakashi. O próximo clone é o clone de água. Os clones de água, assim como os clones das sombras, são físicos, então eles podem lutar e realizar algumas técnicas, porém, esses clones dependem da existência de água no local. Se não houver água, o clone não pode ser usado. Além disso, os clones de água só têm cerca de 1/10 da força do usuário original, diferente dos clones das sombras que dividem por igual a sua força. Além disso, os clones de água não podem ir muito longe do corpo original sem se dissipar. Por outro lado, os clones de água têm certa versatilidade ao usuário. Você pode transformar um clone de água em matéria base para um jutsu que use água, como o dragão de água, por exemplo. Além de pessoas com um Suiton muito poderoso e refinado, pode transformar esses clones em neblina, granizo ou em vapor. Ainda derivado dos clones de água, temos os clones de cristais de gelo feitos pelo Haku, onde ele usa sua Kekkei Genkai para criar clones de gelo super resistentes e com uma velocidade semelhante à dele próprio. Temos também o clone de bolhas, usado pelo Utakata, que é feito de bolhas e serve mais como distração, já que basicamente ele é físico, porém ele é inofensivo, se dissipando facilmente a qualquer toque. A próxima técnica de clonagem é o clone
clone de argila que o Deidara usa. Esse clone tem a mesma característica dos clones padrões, porém eles são feitos de argila e podem amolecer ou endurecer o comando do usuário da técnica, servindo tanto para defesa ou substituição ou até mesmo para restringir um alvo, além do Deidara poder usar o estilo explosão e mandar o clone e o inimigo pelos ares a qualquer momento. Também temos o clone de areia do Gaara, que tem características próprias. Uma delas é que o Gaara pode fazer esse clone com a forma de outras pessoas, e ele não se dissipa se tomar muito dano, já que o Gaara pode repor a areia constantemente. Além disso, assim como o clone de água, esse clone pode ser usado como base para outras técnicas, além de poder lutar sozinho e ser extremamente maleável. O Gaara ainda pode usar uma versão de multiclones de areia, onde ele pode criar pelo menos 3 unidades que podem se separar e andar longas distâncias no deserto. Outro clone que também tem características únicas é o clone de rocha. Esse clone foi usado pelo Onoki, é feito a partir de terra expelida pelo usuário e tem habilidades de combate básico, porém, após serem atingidos, eles se quebram, diferente dos outros clones que se dissipam como fumaça. Outra técnica de clonagem foi os clones de cristal de Jade, que foi utilizado pela Guren com sua Kekkei Genkai estilo cristal. Esses clones têm a mesma capacidade dos clones das sombras, e eles ainda têm uma vantagem sobre o Byakugan, já que eles têm propriedades reflexivas. Eles impossibilitam o Byakugan de distinguir o clone do original. Por último, mas não menos importante, temos os clones de madeira. Esses clones que têm todas as habilidades dos clones das sombras, mas como base tem a Kekkei Genkai do estilo madeira, que foi utilizado por Hashirama, Madara e Yamato. Diferente dos outros clones criados a partir do chakra, o clone de madeira é criado a partir das células do usuário, sendo assim mais resistente que os clones das sombras. Os clones de madeira podem servir como base para outros jutsus ou até mesmo se fundir com árvores e arbustos no ambiente, sendo assim muito útil em missões de espionagem. Esses clones ainda podem transmitir informações para o corpo original, podendo ser usados nos jutsus de substituição e não se dissipa ao serem desativados. Em vez disso, eles se transformam em um amontoado de madeira retorcida. Um clone de madeira ainda pode se transformar em uma semente e serve como rastreador por parte do usuário original, já que ele pode detectar o chakra daquele clone transformado. Mas me diz aí você conhecia todos os tipos de clone em Naruto? Já deixe nos comentários qual o seu favorito. Então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado por assistir até aqui, tudo de melhor para vocês e até mais.